Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Como vocês estão vendo aí no título, gente, eu vou fazer a correção do exercício dessa última aula, tá? Nessa semana passada. E lembra que o assunto que eu passei para vocês foi porcentagem. Tranquilo? Então, vamos fazer a correção aí das questões bem rapidinho. Primeira questão diz o seguinte. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Então, tem 30 alunos na sala e 40% são meninas. Aí eu só preciso calcular, gente, quanto é 40% de 30, né? 40% de 30 alunos. Então, ficaria dessa forma, 40% de 30. Aí lembra, gente, que porcentagem representa a fração de denominador 100, não é? Então, 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100, certo? Ou poderia ser a mesma coisa que 0,4, tanto faz. Posso representar em forma de fração, ou eu posso representar na forma de número decimal. Beleza. Aí 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100 vezes, porque lembra, esse de representa uma multiplicação. Então fica 40 sobre 100 vezes 30. Se eu multiplico 40 vezes 30, vai dar 1.200 sobre 100. Tranquilo? Depois eu divido 1.200 dividido para 100, vai dar 12. Então tá aqui a resposta. Na sala tem 12 meninas. Certo? Então tem 12 meninas e 18 meninos. Tranquilo? É isso, vamos para a próxima questão. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Então, se eu comprar esse equipamento nessa promoção com um desconto de 12%, quanto é que eu vou pagar nesse produto? Eu vou ter que calcular primeiro quanto é 12% de 400, né? Porque aí esse valor que der, o resultado que der desse cálculo, é justamente o que eu vou ter que tirar. Não vai ser o desconto? Então, vai ficar 12% de 400. Lembra que 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100. Observa que na questão anterior eu coloquei aqui a barrazinha sobre, tá? Escrevi dessa forma. Mas eu poderia escrever dessa forma também, ó. 12 barra 100. 12 dividido para 100 vezes 400. Se eu pegar 12 e multiplicar por 400, eu vou achar 4.800 sobre 100, tá? E quando eu pegar 4.800 dividido para 100, eu vou achar 48. Então, 48 é a resposta, certo? Quer dizer, a resposta não. Esse 48 é o desconto que vai ter, né? Se eu comprar esse produto com desconto de 12%, vai ter um desconto de R$48. Então, na real mesmo, quanto é que eu vou ter que pagar no produto? Eu vou pagar 400 menos R$48. E quando eu subtrair aqui, vai dar R$352. Se eu observar aqui, vai ser a letra D a resposta. Beleza? Próximo. Com base nas informações que constam no gráfico abaixo, responda. Aí, olha só, observando o gráfico. O gráfico é evolução da população brasileira nos últimos 10 anos, em milhões de pessoas. Então, vai de 2007, que tinha 183,9 milhões, até 2017, que tinha 207,6 milhões. Tranquilo? A pergunta é na letra A. Qual foi o aumento percentual da população brasileira nos últimos 10 anos? Qual foi o aumento percentual da população brasileira nos últimos 10 anos? Então, observando aqui, gente, em 10 anos, ó, de 2007 até 2017, aumentou quantos por cento a população? Aí é só observar o seguinte, ó, saiu de 183,9 e foi para 207,6. Então, houve esse aumento aqui, ó, de 183,9 para 207,6. Então, eu observo aí, quanto houve de aumento? Para me saber quanto houve de aumento, eu subtraio, né, 207,6 menos 183,9. Quando eu fizer essa subtração, vai dar 23,7. Então, houve um aumento de 23,7 milhões de habitantes. Houve isso aqui de aumento. Tranquilo? Beleza. Se houve isso aqui de aumento, esse aumento representa quantos por cento em relação ao valor em 2007, que é o valor original, certo? Se eu quero saber quanto houve de aumento, esse valor, quanto é que representa de aumento em relação ao valor inicial, eu só preciso fazer uma razão, né? Uma divisão. Eu vou pegar 23,7 dividido para 183,9.
Lembre que esse 183,9 é o valor em 2007, tá? Antes do aumento. Aí, se eu fizer essa divisão, quando eu dividir, eu vou achar 0,1288, que se eu transformar em porcentagem, que é só multiplicar por 100 ali, né? Vai ficar 12, arredondando 12,9%. Então, houve um aumento de 12,9% em 10 anos. De 2007 para 2017, houve um aumento de 12,9% na população. Certo? Letra B pergunta: em qual período houve uma redução no número de brasileiros? Redução. Então, observando o gráfico, gente, olha, houve uma redução de 2009 para 2010. Esse foi o único período que houve redução, que saiu de 191,4 para 190,7, certo? Então, a resposta é isso, ó, de 2009 a 2010. Letra C. Neste período, essa redução representou quantos por cento? Então, nessa redução aqui que houve de 2009 para 2010, quantos por cento reduziu? Esse é o que quer saber agora na questão, certo? Então, olha só. Em 2009, tinha 191,4. Aí baixou para 190,7 em 2010. Então, se eu observar aqui, houve uma redução de quanto? Fazendo esse menos esse, não, a subtração, vou achar 0,7. Então, houve uma redução de 0,7 milhões de pessoas, de habitantes. Se eu quero saber a porcentagem de diminuição, quanto houve de diminuição aqui, eu vou pegar essa subtração, nessa diferença, e comparar com o valor original, que nesse caso aqui o original vai ser 2009. Então, se eu fizer a divisão, 0,7 dividido para 191,4, dividindo vai dar 0,0036. E se eu quero transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100 aqui, pular vírgula duas casas para a direita, né? Fica 0,36%. Então, houve uma redução de 0,36%. Tranquilo? É isso. Próxima questão. 25 representa quantos por cento de 200? 25 representa quantos por cento de 200? A gente, para me saber quantos por cento representa, né, 25 em relação a 200, é só fazer a razão, né? Fazer a razãozinha aí, pega 25 em relação a 200, 25 dividido para 200, e divide. 25 dividido para 100 vai dar 0,125, tá? E 0,125 transformando em porcentagem é só multiplicar por 100. Vai ficar 12,5%. É só pegar a vírgula e pular duas casas para a direita, aqui, ó. Então tá aqui a resposta, 12,5%, resposta letra A. Tranquilo? Só isso. Próximo, quinta questão. 30 representa 15% de qual número? 30 representa 15% de qual número? Eu posso fazer de algumas maneiras, tá? Eu poderia pegar, por exemplo, esse número que eu não sei quanto equivale. Eu posso chamar de x, então pegaria x vezes 15%, ou 15% de x, que é igual a 30. Posso fazer dessa forma, tá? Mas eu fiz aqui através de regra de 3. Como é que eu fiz? Eu fiz assim, ó. 30 representa 15%. X, que é o valor total, vai representar 100%. Aí aqui eu fiz uma regrinha de 3.000 por extremo, né? 15 vezes x dá 15x. 30 vezes 100 dá 3.000. Peguei o 15, passei dividindo, ficou 3.000 dividido para 15. Quando eu dividi isso aqui, deu 200 como resposta. Ou seja, 200, resposta é letra B. Da outra forma que eu falei, tá? Seria da seguinte maneira, ó. Eu ia calcular quanto é 15% de um valor. Esse valor não sei quanto equivale, que é o que pede para achar na questão. Então, 15% desse valor, que vai dar como resposta 30. Aí, qual é esse valor aqui? Aí ficaria 15 sobre 100, né? 15% é 15 sobre 100, vezes x, igual a 30. Aqui faria a regra de 3 simples, então ficaria 15x igual a 30 vezes 100, que vai dar 3.000. Pega esse 15 e passa dividindo, ia ter x é igual a 3.000 dividido para 15.
que é a mesma coisa que está aqui, tá? 3.000 dividido para 15, que dá 200. Certo? Então tá aí. Última questão, pergunta o seguinte. 3 é quantos por cento de 5? 3 é quantos por cento de 5? De uma forma bem rápida, bem simples, é só observar o seguinte, gente. 5 é 100%, não é? 100%. Se eu pegar 100% e dividir em 5 partes iguais, então seria 20, 20, 20, 20, 20, né? Seria 5 partes de 20. Se eu quero 3 de 5, se eu pegar 20 mais 20 mais 20, 3 aqui, ó, não dá 60? 20 com 20 com 20 dá 60, então 3 representa 60% de 5. De uma forma bem simples de fazer, certo? Então já sei que a resposta vai ser a letra D. Aí eu fiz da seguinte maneira, se é 3 em relação a 5, né? 3 é quantos por cento de 5? Eu peguei 3 e dividi por 5. Fiz a razão aqui, ó. 3 para 5. 3 dividido para 5 dá 0,6. Multiplicando por 10, eita, por 100, desculpa, vai dar 60%. Aí a resposta. Letra D. Certo? É isso, gente. Essa foi a atividade que eu passei na última aula. Qualquer dúvida que tiverem ainda, pode me procurar, certo? Até a próxima aula.